você. Como que você se enxerga daqui 10 anos? Porque a forma que a gente está visualizando a nossa vida, Salomão disse que assim será os nossos dias. Eu quero partilhar com o seu coração nessa noite algo muito poderoso. Amém. Algo que vai direcionar seu coração de uma maneira muito poderosa em nome de Jesus. Nós precisamos mudar a nossa visão. É sobre isso que eu vou falar com o seu coração hoje. Mude a sua visão. Nem tudo, escute isso aqui, nem tudo é do jeito que você está vendo. Nem tudo é da maneira como você está enxergando. Porque envolve um monte de questões. Envolve um monte de coisas. E a gente precisa ter muita ótica. A gente precisa ter muita ótica no que diz respeito ao propósito de Deus para a nossa vida. Amém. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu gosto de falar todo dia. Deus, Ele não desistiu de você. Deus não está contra você. Então pare de lutar contra Deus. Pare de criticar o propósito de Deus. Aprenda a confiar. Aprenda a descansar. Entenda que da maneira que Deus está fazendo na nossa vida, é o melhor. Por mais que às vezes pareça caótico demais. Por mais que às vezes você não consiga, você não consiga enxergar uma luz no final do seu túnel. Eu quero dizer para você que Deus está do seu lado. Deus pode tudo, gente. O impossível para o homem é possível para Deus. Então é tudo uma questão de visão. Mude a sua visão. Mude a sua visão em nome de Jesus. Amém? Porque uma das missões do inferno, sabe qual é, queridos? Escute isso aqui, é sobre isso que a gente vai falar. Uma das missões do inferno, desde o começo da criação, continua sendo, e sempre será, manter pessoas olhando para aquilo que Deus não deu para elas. O diabo trabalha para quê? O inimigo, ele luta para quê? Para fazer você olhar para aquilo que Deus não deu para você. E hoje nós estamos vivendo uma era de muitos desafios. Por quê? Porque hoje nós estamos na era digital. Hoje é muito dado, é muita informação. Hoje é muito conteúdo, é muita coisa. É muita coisa. E a gente precisa tomar cuidado com as redes sociais, sabe por quê? Porque a rede social, ela tem um poder muito grande de fazer com que o nosso coração se torne um coração cobiçoso. E a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa policiar o nosso coração em relação a algumas coisas. Gênesis capítulo 3, quem está comigo aí? Diz assim, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, preste atenção nisso aqui que poderoso, queridos, olha, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, de contrário vocês morrerão. Você percebe que Deus dá toda orientação, Deus dá toda direção para eles. Aonde que eles estavam? No melhor lugar. Com quem eles estavam?
na melhor companhia, na companhia de Deus. Você consegue entender isso? E é muito interessante que o texto continua dizendo assim, olha, o texto continua dizendo assim, versículo 5, Deus sabe, presta atenção, olha, no dia em que dele comerdes, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do... O que se abrirão, gente? Os seus olhos. Presta atenção na proposta. Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, parte A, diz assim, olha, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Diga comigo, quando a mulher viu. Eu quero só essa parte. Quando a mulher... A gente está falando nessa noite sobre mudar a visão. Nós precisamos mudar a forma que nós estamos vendo as coisas. Eu disse, vou repetir, tá? Uma das missões do inferno, presta atenção, eles estão no melhor lugar, na melhor companhia, Deus estava ali com eles todo dia, vivendo o extraordinário, vivendo um propósito incrível com o Senhor, e aí vem quem? Vem a serpente, vem o inimigo, para quê? Para criar uma situação, para quê? Para roubar o coração deles do propósito de Deus. Porque a gente precisa entender que o lugar mais seguro para nossas vidas é no centro da vontade e do propósito de Deus. Põe isso dentro de você. Você está seguro, você está segura, mas é dentro do propósito de Deus. Porque Deus cuida dos seus, queridos. Deus trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. A gente escuta muito as pessoas dizendo assim, olha, Deus tarda, mas não falha. E eu quero dizer para você que Deus não tarda. Deus está no tempo certo. Porque Deus não é desorganizado. Você consegue entender isso? Como que Deus vai demorar ou atrasar se Ele é um Deus organizado? Eu sempre falo aqui para vocês, Deus não é homem. Deus não é desorganizado como pessoas são desorganizadas. Até porque o tempo pertence a Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não está limitado ao tempo. Você consegue entender isso? Agora, quem está ansioso às vezes somos nós. Porque nós não estamos conseguindo entender o tempo de Deus na nossa vida. E é por isso que você precisa mudar a sua visão. Percebe que o objetivo do inimigo aqui é um só. Mostrar para quem? Para Eva e mostrar para Adão, prender a visão deles naquilo que Deus não tinha dado a eles. E muitas das vezes a gente se perde nessa questão. A gente deixa de viver uma vida de paz. A gente deixa de viver uma vida de alegria, de contentamento. E a gente começa, sabe, a saltar degraus. A verdade é essa. A gente começa a saltar degraus, por quê? Porque a gente está tendo dificuldade de entender ou de focar naquilo que Deus já fez na nossa vida. E isso é muito poderoso. Porque todas as vezes que você foca naquilo que Deus não te deu, sabe o que vai acontecer? Você vai tirar os olhos daquilo que Deus já fez por você.
É esse o projeto dele. O inimigo começa a mostrar para ela, começa a direcionar o coração dela. Ele começa a movimentar a mente dela, a movimentar a visão dela com palavras. E ele olha para ela e diz o seguinte: olha, Deus já sabe que se vocês comerem, sabe o que vai acontecer? Se vocês comerem, vocês vão ficar como ele, conhecedores do bem e do mal. E aí a Bíblia fala que ela viu. Ou seja, de uma maneira estratégica, ele conseguiu prender a visão dela naquilo. E quantos de nós às vezes estamos presos? Quantos de nós estamos focados naquilo que Deus não deu para nós, naquilo que Deus não tem para a gente? E de contrapartida, o que está acontecendo? A gente está sendo cheio de tristeza. A gente está desenvolvendo angústias terríveis no coração da gente, uma ausência de permissão. A gente vai se tornando pessoas, porque quando eu estou focado no que Deus não tem para a minha vida, no que Deus não me deu, eu acabo me perdendo, eu acabo perdendo a alegria de tudo que Deus já deu para mim, ou que Deus já fez na minha vida. Você consegue entender isso aqui? Olha para mim, queridos, a insatisfação é fruto da comparação. Amém? Eu vou contar até 3, quero que você repita isso comigo, diga comigo: a insatisfação, pode ser melhor, tudo novo, a insatisfação é fruto da comparação. Olha aqui para mim, muda a sua visão, para de comparar a sua vida com a vida dos outros. Tem coisa que não aconteceu ainda. Se for da vontade de Deus, que aconteça. Tem coisa que não deu certo ainda. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Agora você precisa entender esse tempo. Por quê, pastor? Porque senão você vai para a comparação. E a comparação é o fruto da insatisfação. Quantas pessoas estão vivendo uma vida geradas de cheias de insatisfação? Tem pessoas que não conseguem se contentar com nada. Você já percebeu isso? Eu contei o exemplo aqui, ué. Contei para vocês aqui, isso é fruto de satisfação, comparação. O rapaz brigando com os filhos, porque os filhos não queriam lavar o carro com ele. Ah, esse menino de hoje não quer nada. Aí começa a murmuração. Esse menino de hoje é uns meninos mole, não tem atitude de nada. Oi. Aí eu disse para ele assim: mas você está reclamando que os meninos não querem lavar carro com você? Mas você deveria entender que você tem 3 carros. Tem pessoas que não tem um. Tem pessoas que queriam ter um para andar até com ele sujo. E aí o cara com 3 carros na garagem, brigando, insatisfeito, porque os meninos não querem lavar carro com ele. Você consegue entender o que a insatisfação faz com a pessoa? E isso está muito voltado porque a gente está falando aqui nessa noite. Porque o inimigo, a missão do inferno, desde o começo da criação, é manter pessoas olhando para aquilo que Deus não deu para elas. Não tire a visão do que Deus já fez na sua vida. Não tire o foco daquilo que Deus já fez na sua casa. Olha para mim, olha quem você era. Olha onde Deus te colocou. Olha onde você já chegou. E aí a gente murmura, a gente reclama, a gente começa a comparar. E a gente compara, né? Vai para a rede social, porque fulano comprou, porque fulano, nosso Deus, aqui está vendendo, aqui o movimento, olha, o movimento dessa empresa é igual a minha não está, a minha não tem esse movimento todo. Calma.
Não deixe a insatisfação entrar. Tem pessoas que queriam ter a empresa que você tem. Tem pessoas que queriam estar onde você já chegou. E aí vem o inimigo te mostrando aquilo que você não precisa ver. Para de olhar para aquilo que você não precisa ver. Mude a sua visão. Mude a sua visão. Você que está em casa, pare de olhar para aquilo que você não precisa ver. Mude a sua visão em nome de Jesus. A gente precisa fazer isso. Tudo que Eva precisava ter feito naquele dia era mudar a visão dela. Aí a Bíblia fala que viu ela que a árvore era boa, desejável, agradável para se comer. Ou seja, o inimigo conseguiu prender a visão dela ali. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Quero que você me responda com muita sinceridade. Olha, melhor, não precisa me responder. Responda para você mesmo. Mas olha aqui para mim. Depois que você conheceu Jesus, a sua vida está melhor hoje ou está pior? Hã? Olha quem era a gente. Eu tenho vergonha de quem eu era. Não deve, não pode, mas quando eu falo de ter vergonha de quem eu era, eu falo de um abismo muito grande que Deus me tirou de lá. Eu não posso ser covarde agora, gente. Quantos livramentos que Deus me deu? Quantos livramentos Deus deu para você? Mas por que o senhor está falando isso aqui, pastor? Só isso já deveria bastar. Não era nem para a gente estar aqui hoje, não, gente. Não era nem para a gente estar vivo, a verdade é essa. Quantas vezes a mão de Deus, você viu a mão de Deus assim, ó, e tirou. E você deu frio na barriga, você falou, meu Deus do céu. Se acontece, eu tinha morrido mesmo. Mas Deus tinha um propósito para a sua vida. Deus tinha uma promessa na sua vida. E quem carrega uma palavra, você precisa entender, quem carrega uma palavra, quem carrega uma palavra sobre a sua vida, carrega a vida de Deus sobre ela também. Carrega cuidado de Deus sobre ele também. Carrega livramento e proteção de Deus sobre a sua vida também. Você carrega uma palavra. Essa palavra é poderosa. Essa palavra pode tudo na sua vida, na minha vida. Agora, por favor, querido, mude a sua visão. Mude a sua visão. Essa doença não é sua. A sua Jesus já levou na cruz do Calvário. Mas por esquecer que Jesus morreu na cruz e já levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades, você fica olhando para quê? O inimigo consegue te prender a sua visão na enfermidade. E você acaba esquecendo o que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. Mude a sua visão. A sua empresa, os seus projetos, os seus negócios. Entende uma coisa? Não está na mão do sistema, está na mão de Deus. A última palavra para a sua vida e para a minha vida não é a que sai da boca de homem. A última palavra para a minha vida e para a sua vida é a que sai da boca de Deus. E isso tem que ser suficiente. Isso tem que ser suficiente para nós, queridos. Porque para o cansado ele é o alívio, para o doente ele é a cura. Para o perdido ele é o caminho em nome de Jesus. Para o morto ele é a vida. A gente precisa mudar a nossa visão. Fala para quem está do seu lado assim, mude a sua visão. Amém. Olha para mim, quando você compara a sua vida com a do outro. Amém. Quando você compara a sua vida com a vida do outro, você começa a enxergar tudo que você ainda não tem. Você já percebeu isso? Isso é poderoso. Tudo vai lindo, tudo está lindo, maravilhoso demais. Até quando você começa a comparar a sua vida com a vida do outro. E aí quando você compara a sua vida com a vida do outro, você começa
a focar naquilo que você não. Para com isso. Para de focar no que você não tem. Quem tem Deus tem tudo, gente. Eu vou repetir isso. Quem tem Deus tem tudo na sua vida. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. É tudo uma questão de visão. Mude a sua visão, mude a forma de enxergar seus filhos, mude a forma de ver sua empresa. Tem pessoa que só vê o que não tem, só vê o que está dando errado, só vê o que não presta. Infelizmente você caiu na isca do inimigo. Infelizmente você só vê defeito nos outros, você só vê problema no seu trabalho, você não consegue ver nada de bom. Como que vive assim? Infelizmente, pessoas assim, elas caíram, elas comeram a isca do inimigo. Porque essa é a missão do inferno, desde o começo. Manter pessoas olhando para aquilo que não tem que ver. É você que escolhe se vê grande ou se vê pequeno. É você que escolhe se vê próspero ou se vê o miserável. É você que escolhe se vê sadio ou continuar se vendo doente. É você que escolhe ver sua família prosperando, ver sua família bem-sucedida, ver sua família na presença, ou ver a sua família destruída e derrotada. Sou eu que escolho. Você consegue entender isso? Se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer por mim e por você, são escolhas. Deus nos deu acesso às escolhas. Quando você muda a sua visão, sabe o que acontece? As suas escolhas também mudam. Olha a importância de mudarmos a nossa visão. Onde que está o perigo? Onde que está o perigo de começar a enxergar tudo que a gente ainda não tem? Onde que mora o perigo nisso? Entende isso aqui, olha. Entende isso aqui, por favor. Quando o inferno começa a mostrar para a gente aquilo que a gente não precisa ver, a gente precisa entender que o perigo está na mensagem que o inferno está anunciando para a gente. Por quê, pastor? Porque na proposta do inimigo, quando você é grato a Deus, entende isso aqui, olha. Quando você é grato àquilo que você já tem, o inimigo jamais irá enganar você em relação àquilo que está faltando na sua vida. Então ele quer te prender naquilo que você não tem. Ele quer te prender naquilo que está faltando. E de contrapartida você já esqueceu de tudo que o Senhor já te deu, de tudo que você já conquistou. Você esqueceu de onde você chegou, você esqueceu o quanto você melhorou, você esqueceu o quanto você evoluiu, você esqueceu o quanto você superou, você esqueceu o quanto você venceu, você esqueceu tudo isso. Por quê? Porque você infelizmente comeu a isca. Eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite algo poderoso de Deus vai acontecer nesse lugar, na sua vida, na sua casa, e nós vamos sair daqui em nome de Jesus com uma nova visão. Nós vamos voltar a enxergar o extraordinário de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Esse é o perigo. Perigo de olhar porque a gente não tem. É a mensagem, a verdade é essa. Porque quem está focado naquilo que o Senhor já fez e onde Ele já chegou,
Obviamente o inimigo jamais vai conseguir enganar essa pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que era ruim ali o paraíso? Que é isso, gente? O próprio nome fala, paraíso. Que é extraordinário, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tinha tudo, ela própria falou com a boca dela, nós podemos comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. E aí, por causa de uma mensagem, tira o foco do que Deus deu para olhar para o que Deus não tinha dado. Não se deixe enganar. Muda a sua visão. Muda a sua visão. Se a gente ainda não tem, sabe o que a gente precisa entender, queridos? É porque ainda não é para ter. É porque ainda não chegou a hora. Amém? Isso aqui é libertador para nós. Se a gente ainda não tem e o outro tem, que bom. Porque infelizmente a gente vive num mundo, o mundo da comparação, ele é assim, ó, presta atenção nisso. O mundo da comparação é assim, as pessoas só olham resultado. As pessoas olham o que você tem, o que você conquistou, onde você chegou, mas ninguém se interessa pelo percurso. Ninguém se interessa por onde você passou para chegar até aqui. Porque é a comparação, você consegue entender isso? Então, se a gente ainda não tem, é porque ainda não chegou o tempo de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus. Não deixe o inferno te mostrar o que Deus não te deu. Pega isso aqui, olha. Enquanto o inferno está tentando te mostrar o que Deus não te deu, o céu está trabalhando para te mostrar o que nunca faltou na sua vida e nem faltará. Agora é tudo sobre mudar eu preciso mudar minha visão. Eu preciso olhar para aquilo que nunca faltou e nem faltará na minha vida. 3 detalhes relacionados ao que eu falei aqui. Lembra de Isaac? Isaac perguntou para Abraão assim, olha, nós temos o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro? Gênesis 22. Onde está o cordeiro por sacrifício? Sabe o que Abraão falou para Isaac? Ô meu filho, não preocupa não. Porque o cordeiro por sacrifício, Deus proverá. Aí o inferno tentando te mostrar o que ainda não aconteceu. Tentando te mostrar, prender a sua visão naquilo que você não tem que ver. E o céu trabalhando para mostrar para você aquilo que nunca vai te faltar, em nome de Jesus. Mude a sua visão. Mude a sua visão. A segunda coisa, o segundo detalhe aqui, olha. Nós só temos 5 pães e 2. Você vai continuar olhando para onde? Vai continuar olhando para o que está faltando? Está faltando o cordeiro, pai. Deus proverá. Preocupa com isso não, filho. Mas só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos para essa grande multidão? Ah, pode ser nada, na mão de vocês. Daqui os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus tendo dado graças, repartiu os discípulos repartiram para a multidão. E a Bíblia fala que deu para todos comerem, saciarem, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Aí para onde que você vai continuar olhando? Mude a sua visão. Deus é Deus provedor na sua vida. Deus tem poder para multiplicar o pouco em muito na sua vida. A Bíblia fala que no lugar da nossa vergonha, Deus vai dar para nós dupla honra. Salmo 126 fala assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Mas tem pessoas que nem com as grandes coisas que Deus faz, por que uma pessoa que Deus está falando que fez grandes coisas por ela não consegue ficar alegre?
É porque ela precisa mudar? Ela tem que mudar a visão. É porque ela está olhando para aquilo que Deus não quer que ela veja. Ela está olhando para aquilo que ela não tem que ver. Quem está entendendo isso aqui, queridos? Amém? Terceira coisa aqui, olha, presta atenção. A viúva, ela perdeu o marido. Os cobradores chegou e falou assim: nós vamos levar seus 2 filhos. Vamos levar seus 2 filhos para pagar a dívida que o seu marido tem com a gente. Aí ela vai até o profeta. Sabe o que Deus falou para ela? Volta para tua casa. Vai na casa dos seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas. E a Bíblia diz que ela estava devendo um valor muito alto. E aí quando ela foi na casa dos vizinhos, pediu vasilha emprestada, Deus falou: entra para a tua casa e fecha a porta. E sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Aconteceu isso aqui, ó. Aconteceu que o azeite multiplicou e todas as vasilhas foram cheias. Porque Deus é Deus de multiplicação. Não pensa você que Deus esqueceu de você, que Deus não está preocupado com você, não. É tudo uma questão de visão. A gente precisa mudar a nossa visão, em nome de Jesus. Olha lá aquela frase ali, olha, que eu pedi o Ezequiel para colocar ali. Lê para mim, por favor. 1, 2, 3, vamos lá. Quem tem Jesus, tem um bom pai. E que não te deixa faltar. Quem tem Jesus tem um bom pai, meu irmão. E esse bom pai não vai deixar faltar nada para a tua vida, não. Por favor, acorda. Por favor, desperta. Por favor, mude a sua visão. Será que o que nós estamos vivendo hoje, será que o que você está vivendo hoje está relacionado ao que Deus tem para a sua vida? Ou será que em algum momento da caminhada você acabou perdendo a visão? Você acabou se prendendo naquilo que, infelizmente, você não precisava ver. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da tua casa é Deus. Quem cuida do teu destino é Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem, não de mal, para dar para vocês o fim que vocês esperam, o fim que espereis. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu. Na mão de Deus sua vida é segura. Para de olhar para o que está faltando. Seja grato. Muda a visão, seja grato. Acorda sorrindo. Vai trabalhar cantando. Põe um louvor no seu carro e vai trabalhar cantando, agradecendo a Deus. Aí já acorda chorando, já acorda reclamando, já acorda murmurando, já acorda, meu Deus do céu, reclamando da chuva. Já acorda falando que o guarda-chuva não presta, que a sobrinha não presta. Já acorda falando mal do vizinho, ao invés de falar com Deus. Ah, aquele som, gente. Se eu pudesse, eu ia lá com um pau ontem, quebrava tudo e já começa amaldiçoando os vizinhos. Para! Já acorda abençoando o seu dia. Acorda chamando Jesus de maravilhoso. Acorda profetizando. Hoje, Jesus vai fazer algo incrível na minha vida. Fala isso todo dia. Hoje o Senhor vai fazer algo incrível na minha vida. Por quê? Eu sou saudável, minha mente saudável, minhas emoções são saudáveis. Eu estou vivendo shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aí a gente já acorda na contramão, quer que o dia finaliza bem. A gente já começa o dia errado e quer que o dia finaliza dando certo. Imagina que contraste. Aí vem almoçar, já vem almoçar xingando o patrão, a hora de almoço não dá para nada. Meu Deus, que praga de empresa, que não sei o quê. Meu Deus do céu, para. Mude a sua visão. Não é que uma hora de almoço não dá para nada, é porque você gosta de dormir muito. Mas a gente precisa entender que a cama é para dormir de noite, gente. O cochilinho depois do almoço, ele é importante. Renova a mente, sabia disso? Ele é bacana, ele é fundamental. É bíblico.
Mas o que eu estou falando é tudo uma questão de ótica, é a forma que a gente está, a forma que a gente está vendo a nossa vida, que a gente está enxergando a nossa vida. De 1 a 10, de 1 a 10, tudo está ruim. De 1 a 10, tudo está bom. Quem ganha aí nessa pontuação da sua vida? Muda a sua visão. Olha para mim aqui, para de falar mal de você. Para de falar mal de você. Que você não aguenta, que você não pode, que você não consegue, você é fraco, você é isso, você é aquilo. Você nasceu para sofrer, você nasceu para dar errado. Para de falar mal de você, ué. Eu tenho medo, sabe por quê? Se fala mal de você mesmo, imagina a gente. Repreendida em nome de Jesus, ué. Mas aqui não tem ninguém, aqui nessa igreja não tem ninguém que fala mal dele não. E nem quem está me assistindo. Mas imagina uma pessoa que fala mal dela mesma. Imagina a gente. Então para de falar mal de você. Para de falar mal do seu casamento. Fala bem. Profetiza. Para de falar mal dos seus filhos. Fala bem dos seus filhos. Quem são seus? Meus filhos é uma bênção. Maravilha de Deus me deu. É tudo lá em casa é só alegria. Pronto. Fala bem da sua família. Muda a visão. Para de falar mal do seu salário. Ah, estou ganhando pouco. Eu estou ganhando pouco. Estou ganhando. Ô, senhor. Estatísticas dizem que quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. É por isso que Jesus falou, se for fiel no pouco, te colocarem aonde? No muito. O pouco é o teste da multiplicação. É o teste para Deus te pôr no muito. Mas você não conseguiu passar nem no pouco. Nem no pouco, você reclama, você fala mal. Você gasta errado e quer que o dinheiro dê certo. Olha que loucura. Quem gasta errado, dá errado, gente. Não tem jeito não. A gente precisa aprender a investir naquilo que dá retorno. O que dá retorno? Quem compra terra, não? Quem compra terra não erra. É só uma dica. Então a gente precisa mudar a nossa visão. Você consegue entender isso? A gente precisa começar a ver com uma visão mais expansiva. Esse colapso de ansiedade hoje, esse colapso de depressão que a gente está vendo hoje, tanta coisa, né? Eu não quero nem entrar em questões aqui de autoextermínio. A gente está vendo tanta coisa acontecendo que está totalmente fora do propósito de Deus, do projeto de Deus. Mas se a gente fosse perguntar assim, por que as pessoas estão vivendo esses colapsos? Será que isso não está muito ligado às comparações? Será que isso não está muito ligado ao que a gente está conversando aqui nessa noite? A insatisfação da alma, a insatisfação de tudo. Deus abençoe a sua vida. Mude a sua visão. Deixa eu falar a última coisa para o seu coração aqui, olha. Mude a sua visão em relação a Deus. Isso vai ajudar muito você. O Deus da Bíblia, entende isso aqui? O Deus da Bíblia não é o Deus que a religião te ensinou. O Deus da Bíblia é diferente do Deus da religião. Felipe virou para Jesus, falou para Jesus assim: mostra-nos o Pai. Sabe o que Jesus falou para Felipe? Eu estou há tanto tempo convosco
E você está me pedindo para mostrar o Pai. Por que Filipe falou aquilo para Jesus? É porque Filipe só conhecia o Deus da religião. O Deus da religião não é o Deus da Bíblia. Leia a Bíblia. Conheça o Deus da Bíblia. Ele vai pôr graça, Ele vai pôr alegria, Ele vai pôr destino, Ele vai mudar tudo na sua vida. Acredita nisso? Você consegue entender isso? Mude a sua visão. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Fica sobre os seus pés, dizendo: eu sou mais que vencedor. Pega ali para mim o óleo, fazer favor. Mais uma vez: eu sou mais que vencedor. Aleluia. Que o Espírito Santo, irmãos, gere em nós essa noite. Que o Espírito Santo traga para nós nessa noite a satisfação que nós buscamos, que nós precisamos. Que os nossos próximos dias sejam dias felizes, abençoados, dias diferentes. Que nós possamos viver o extraordinário de Deus em nossa vida. Amém. Nós vamos ungir vocês. Vem esse lado aqui primeiro, ó, por favor. Tá? Assim que esse lado voltar, pode vir o meio. Tá? A gente está gravando aqui, ó. Passa aqui em volta da câmera. E depois esse lado aqui, receba a unção de Deus na tua vida. Receba graça, favor, receba bondade de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso, receba. Assim que você receber, pode voltar para o seu lugar, na fé, com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Isso, pode vir todo mundo, bem rapidinho. Nós queremos ungir toda a igreja nessa noite, amém? Eu creio no seu milagre, amém? Eu creio no que Deus está fazendo na tua vida nessa noite. Mude a sua visão. Isso, vem com fé, com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Isso, receba a unção de Deus. Isso, sejam ungidos em nome. Fica aqui, pastor, para sair na gravação ali, ó. Fica aqui na frente, aqui, ó. Em nome de Jesus, ó. Fica bonito. Em nome de Jesus. Pode vir, pessoal, aqui, ó, desse lado também. Isso. Glória a Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom. Sejam ungidos em nome de Jesus. Receba na sua vida a unção de Deus. Sejam ungidos em nome do Senhor. Sejam ungidos em nome do Senhor. Feche seus olhos, queridos. Isso, unge aqui o altar também. Nós queremos ungir vocês. Queremos orar com vocês. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite maravilhosa, Pai. Oh Deus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos, ó Deus, num novo tempo. Nós cremos, ó Deus, que nessa noite o Senhor está alinhando a nossa visão com a visão dos céus, ó Pai. Chega, Deus, de insatisfação. Chega, Deus, de desgosto. Chega, Deus, de decepções, de amargura. Eu oro agora, Deus, com a sua igreja. Eu oro por todos que estão nos assistindo, que estão em casa. Que o Senhor, Deus, ajuda o seu povo. Entra, Deus, na causa desse homem, dessa mulher. Que o Senhor possa, Deus, movimentar
movimentar as águas, movimentar os rios em favor do teu povo. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, e te pedimos nesta noite, visita, Deus, a tua igreja, o teu povo, visita, Deus, os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, aqueles que chegaram doentes, que estão tristes, angustiados, ansiosos, depressivos, que o Senhor possa tocar, ó Pai, que o Senhor possa mover. Ó Deus, toca onde, meu Pai, o remédio não está agindo, fazendo efeito. Ó Deus, entra agora, Deus, neste lugar, e em nome de Jesus Cristo, move esses papéis, dá solução para ele, para ela, essa pessoa que tem causa na justiça, essa pessoa que tem dinheiro para receber, essa pessoa que quer comprar ou vender, Pai, essa pessoa que tem imóveis à venda, essa pessoa, Deus, que tem alguma coisa para receber, ajuda ela, ajuda ele. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cai por terra nessa noite os inimigos dos céus, tudo aquilo, Deus, que está prendendo a visão desse homem, dessa mulher, naquilo que não tem, naquilo que está faltando. Ó Deus, nós não iremos mais olhar para o que falta, porque o Senhor é Deus provedor, o Senhor é Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes, o Senhor é Deus que multiplica o azeite da viúva endividada. Ó Deus, oramos nessa noite e te pedimos cura nessa hora, toda doença, toda enfermidade, arranca, meu Pai, arranca toda confusão na mente, toda perturbação na mente, arranca nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toda angústia na alma. Ó Pai, eu oro para que o Senhor venha com cura, Deus, os depressivos, os ansiosos, que haja equilíbrio, meu Pai, que toda demanda espiritual caia por terra, toda demanda espiritual bata em retirada, que toda demanda espiritual contra o seu povo, contra os empreendedores, os trabalhadores, contra, Deus, casais e famílias, seja agora repreendido e destruído, seja agora queimado, amarrado, arrancado. Tira, Deus, o peso, tira o fardo, tira, Deus, a angústia, tira medo, tira agora, Deus, o vazio. Essa pessoa que está caminhando esses dias com vazio na alma, Deus, em nome de Jesus Cristo, tira toda a opressão, tira a inveja, a praga, tira o desejo contrário, a oração contrária, o encantamento, que todo encantamento, armadilha do inferno contra nossas vidas cai por terra. Deus, eu declaro nessa noite sobre a vida dos empreendedores e os trabalhadores, sobre a vida desse marido e dessa esposa, sobre a vida dos filhos, ó Pai, eu declaro rompimento, Deus, eu declaro livramento, meu Pai, eu declaro cura, Senhor, cura nessa noite, cura na alma, no espírito, ó Deus, cura na carne, todo caroço, mioma, cisto, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo visita agora, que o teu Espírito Santo alcance essa pessoa agora, e que toda dor de cabeça de hora marcada, ó Deus, todo medo, toda aflição cai por terra. Assim nós oramos e colocamos, ó Deus, a vida do seu povo nas tuas mãos. Assim nós profetizamos o milagre, nós declaramos, ó Pai, vida onde não há mais vida, declaramos esperança onde não tem mais esperança. Essa pessoa, Deus, que está carregando, Deus, um aperto na alma, essa pessoa que ainda hoje disse: eu estou com um aperto dentro de mim, dá livramento para ela, dá livramento para ele, tira esse aperto aí dentro, tira, Deus, essa aflição aí de dentro, que haja cura nas nossas emoções, que haja livramento, meu Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nos ajuda a enxergar
com clareza, ó Deus, com clareza, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que já acessamos no Senhor, tudo aquilo que estamos vivendo no Senhor. Quebra, Deus, o arco, destrói a lança, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre toda maldade que está sendo feita contra o seu povo, toda maldade planejada contra o seu povo, toda maldade, meu Pai, que foi, ó Deus, organizada contra a vida do seu povo, eu declaro lançado no Salmo 140, versículo de número 10, lançado em brasas vivas e em sepulturas fundas, para que não se levante mais, que toda maldade que planejaram contra a vida do seu povo, meu Pai, contra essas pessoas que me ouvem agora, seja lançado no Salmo 140, 10, que as doenças sejam lançadas aí também, que o medo seja lançado aí também, a aflição, o desespero, o desemprego, a miséria, a dívida, em nome de Jesus, cai por terra. Ajuda essa pessoa que está fazendo um tratamento, ó Deus, que está fazendo um procedimento, ajuda o trabalhador, ajuda o empreendedor, ajuda esse marido, essa esposa, ajuda esse filho, essa filha, em nome de Jesus Cristo. Oramos por essa cidade e declaramos um mover extraordinário nesse lugar. Ó Deus, muda a visão dessa cidade, muda a nossa visão em relação a essa cidade, em nome de Jesus. Muda a visão dos maridos, muda a visão dos empreendedores, muda a visão dos autônomos, muda a visão, Deus amado, dessa pessoa que vende, que compra, essa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que parou de sonhar, dá sonhos para ela. Assim, Deus, nós oramos e declaramos, ó Pai, um grande milagre, declaramos resposta, declaramos alívio e declaramos cura sobre a vida dos seus filhos, na autoridade do nome de Jesus. A igreja viva diz amém. Mais forte, amém. Diga: eu sou. Mais uma vez: eu sou o que está escrito a meu respeito. Diga: eu não aceito maldição, desejo contrário, praga. Diga: nessa noite eu declaro que tudo, mais forte, que tudo que não me deixava ver o que Deus tem para mim está sendo arrancado, destruído. Diga: nessa noite Deus me deu uma nova visão. Deus me deu uma nova visão. Deus me deu uma nova visão. Mais forte, tudo novo. Deus me deu uma nova visão. Deus me deu uma nova visão. Se é verdade, levanta a mão lá em cima, glorifique a Jesus e exalte o nome dele. Aleluia. Glória. Pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua. Diga isso tudo novo, bem forte, vai. Sobre sua família, clama o santo nome de Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte. Eu já posso ver. Você já pode ver o seu milagre chegando. Declare.
Aleluia. Aleluia. Aleluia, tudo novo. Viva o novo de Deus, tudo novo. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida, seu coração. Você que está nos ouvindo e assistindo na sua casa, Jesus abençoe você. Creia no seu milagre, em nome de Jesus. Creia no seu milagre, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós temos alguns recados aqui, assenta aí bem rapidinho, querido. Você quer falar, pastor?